Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje eu vou falar sobre como você monitorar as suas VMs utilizando o Azure Monitor. Então vou falar sobre todos os passos que você precisa e opções disponíveis para que você possa monitorar as suas VMs. Quando eu estou falando VM, não é apenas VM do Azure, você pode estar monitorando VMs de qualquer lugar. Outro provedor de nuvens, ambientes híbridos, ambiente local, você pode ter a opção de utilizar o Azure Monitor. A gente teve muitas modificações nos últimos tempos em relação aos clientes, e eu vou explicar um pouco de cada um desses passos diferenciados que a gente tem hoje e, claro, mostrar para vocês na prática como que vocês podem habilitar o monitoramento de VMs utilizando algumas das melhores práticas. Então, para a gente começar, primeiramente, falando da questão do Azure Monitor, pessoal. O Azure Monitor, ele mudou. Quando a gente fala de Azure Monitor, a gente fala de tudo que é monitoramento dentro do Azure. Até um tempo atrás, a gente tinha algumas confusões. Em alguns momentos, a gente falava de Azure Monitor, falava de Log Analytics, Diagnostic Settings. Então, a gente tinha lá meio que uma confusão do que era para cada tipo de item. E basicamente sim, a gente precisava ter algumas divisões porque cada cliente trabalhava de uma forma, cada cliente coletava um tipo de dado diferente. Isso tem mudado e a gente tem visto que a ideia da Microsoft nos últimos meses, pouquíssimo ali, 2 anos atrás, você ter um cliente de Azure Monitor e a partir do Azure Monitor é que você vai gerenciar basicamente tudo. É óbvio que a gente vai ter algumas dependências no decorrer do caminho, mas o que a gente precisa basicamente é ter um cliente de Azure Monitor e aí, independente do dado que você vai trabalhar, ele vai conseguir capturar isso da melhor forma possível para você. Quando a gente for falar de uma estrutura, primeiramente para a gente começar, eu vou fazer um desenho para que fique um pouquinho mais entendível para vocês como que pode funcionar essa arquitetura. Eu sei que no início é um pouco difícil, é muito nome de recurso e isso pode dificultar. Então eu vou colocar aqui, como a gente está falando de VM, independente de onde esta VM esteja, seja uma VM que está rodando no seu data center on-premise, que está rodando no AWS, no OCI, no GCP, independente de onde for, a gente vai conseguir monitorar essa VM. Então, primeiramente, o que a gente precisa ter? É o cliente do Azure Monitor. Então, tendo o Azure Monitor instalado, as coisas começam a funcionar. E aí, para isso, eu preciso aqui de um workspace. Vamos ver se eu acho aqui o workspace de Log Analytics. Se eu procurar aqui por Log Analytics primeiro, vai ficar mais fácil. Está aqui o ícone do workspace de Log Analytics. O que é um workspace de Log Analytics? Ele é um banco de dados, certo? Antes a gente tinha o cliente de Log Analytics que era instalado na máquina. Esse cliente ele ainda pode estar rodando em várias máquinas, mas ele é um cliente que ele não tem mais suporte. Então, se você tem cliente de Log Analytics, atualize para o Azure Monitor que ele vai ficar muito mais completo. E aí o que acontece? Aqui eu acho que eu não vou ter esse ícone aqui de DCR. Não vou ter, que seriam Data Collection Rules. Aqui temos ele aqui, Data Collection Rules. Basicamente vai ser dessa forma que ele vai funcionar. Vou colocar aqui Data Collection Rules. E aqui a gente vai ter o que? O nosso workspace de Log Analytics. Workspace de Log Analytics. Quando a gente instala o cliente de monitoramento da nossa máquina, o Azure Monitor, basicamente o que a gente diz? Qual a regra de coleta de dados que a gente vai utilizar? Certo? O que é essa regra de coleta de dados, Rafa? O que essa regra vai fazer? Ela que vai buscar os dados dentro da nossa máquina. Essa regra de coleta de dados é onde eu vou dizer o que eu quero coletar. Por exemplo, performance, logs Windows, que é Event Viewer, logs Linux, que seria Linux syslog. Se eu tiver um IS instalado na minha máquina, eu posso pegar um IS.
e posso pegar vários outros elementos. Então, aqui eu vou criar os meus Data Collection Rules. É basicamente eu dizer para ele, olha, você busca esses elementos que eu tenho aqui. A partir daqui é que eu quero que você busque esses itens. E aí o que acontece? O meu Data Collection Rules vai coletar esses dados de acordo com a regra, por isso que são rules, porque ele vai usar as regras que eu configurei para extrair os dados da máquina e mandar para um Log Analytics Workspace. Ok? Aqui no meio do caminho, a gente tem um cara que é chamado de Insights. Vamos ver se ele traz aqui. Insights. Não é o Application Insights, tá, pessoal? Aqui eu acho que ele não está ainda com o cliente de Insights. Eu vou usar esse client aqui também, tá? Não é o Application Insights. O que é o client de Insights? Ele basicamente vai ser uma composição com o Azure Monitor, né? Quando a gente estiver falando de Monitor, a gente vai estar usando o Insights também para buscar alguns dados. Então, esse client do Azure Monitor, ele está diretamente ligado ao Insights. Rafa, se eu habilitar somente o Insights por padrão, sem nada mais, ele vai instalar um outro client? Não, ele vai usar o Azure Monitor. Só que, dependendo daquilo que eu vou escolher, eu posso precisar de um novo client. Eu vou usar esse cara aqui como o nosso map. O que é o map? É a visualização de mapa que ele vai mostrar para cada um das nossas máquinas. Então, se eu habilitar o Insights, se eu escolher o map, ele vai instalar um client também, um client chamado de Dependency, certo? Dependency. Então, tudo que eu estou coletando com Insights, qual que é a função do Insights? O Insights ele vai me trazer visualizações muito mais voltadas para uma forma gráfica, né? Vai me facilitar a forma gráfica das coisas. Porém, ele vai coletar os dados igual e vai estar mandando ele direto para o Workspace de Log Analytics. Tá? Tudo isso através do client do Azure Monitor. Se eu precisar, ele vai instalar o map. Se eu quiser ver o map, ele vai instalar o que a gente vai ver lá nas extensões da máquina virtual. Ele vai instalar o nosso Dependency. A gente tinha um outro cara que ao longo do tempo ele vai ficar em desuso, que é o Diagnostic Settings. Ele não vai aparecer aqui, tá? O Diagnostic Settings, eu vou colocar aqui um ícone genérico aqui. Vou pegar aqui ó, um livro. Ah, tá aqui ele, ó, Diagnostic Settings. O que é o Diagnostic Settings? Ele era uma extensão. E aí, qual que é a diferença? Esse cara aqui, a gente eu não vou habilitar ele porque vocês vão ver que ele vai morrer em breve. Diagnostic Settings, ele era uma extensão também, que era instalado aqui na máquina virtual. E aí ele encaminhava esse conteúdo para dentro, opa, peguei o ícone errado aqui, para dentro de um storage account. Um storage account, aqui. Então ele encaminhava o conteúdo dele para um storage account. Existiam dados, né, alguns workloads que o Diagnostic Settings conseguia enviar os dados para cá. Ele vai ser descontinuado em 2026, ok? Beleza, Rafa, mas por que tem tantos caras assim? Antigamente, o que o cliente, que não era só Azure Monitor, era o Log Analytics fazia? Ele coletava os dados de acordo com o que você escolhia e mandava para esse banco de dados aqui, certo? E aí o que a gente tinha? A gente tinha também o Diagnostic Settings. O que o Diagnostic Settings fazia? Ele coletava dados, e são dados... A gente chamava o Diagnostic Settings de dados voltados para o sistema operacional, tá? Para o guest. O que é o guest? Buscando informações da VM propriamente dita. Então ele pegava informação de Event Viewer, de performance diretamente da VM. O Log Analytics ele coletava dados mais do host, né? Então ele tinha uma camada de diferenciação. O diagnóstico ele conseguia pegar dados mais voltados para dentro da VM, sistema operacional e alguns detalhes maiores. O Log Analytics mais voltados para como se fosse a máquina virtual do Azure em si. Isso foi se moldando ao longo do tempo. E o Diagnostic Settings, hoje ele manda os dados só por Storage Account. Ele coleta os mesmos dados, basicamente dados bem semelhantes, tá? Dados de performance, né? Importante sempre que a gente for falar de monitoramento, a gente tem dois formatos de dados, logs e performance. Qual que é a diferença básica antes de eu continuar a explicação? Logs é tudo aquilo que está trazendo uma informação. Como, por exemplo, o Event Viewer do Windows, ele vai ter um log, se a máquina foi desligada, se a máquina foi atualizada, tudo que acontece é um log, é um arquivo texto que traz uma informação para mim. Então, através do log,
é onde eu consulto uma determinada informação, sei o que está fazendo, o que está acontecendo. A métrica, ela é muito mais voltada para performance e número. A métrica, ela vai para um padrão mais telemetria, onde ele vai estar marcando na linha do tempo qual era a sua performance num determinado período. Exemplo, qual foi o consumo de CPU de uma máquina no dia 7/12/2024? E ele vai estar mostrando lá para mim. Então eu consigo analisar performance com métrica. O log pode me trazer uma informação de performance em algum momento? Ele até pode, mas geralmente é a métrica, porque a métrica trabalha número, threshold, espaço em disco, consumo de CPU, consumo de memória, tráfego de placa de rede, capacidade de IOPS de um disco, então é tudo isso. E aí, quando eu estou falando de log, é mais aquele tipo de informação. Então, o diagnóstico, ele pegava logs, né, pegava log de Event Viewer, tudo isso, e pegava métricas. E hoje ele joga para um Storage Account. Por quê? Para que você possa fazer uma análise offline. Né? Quando eu estou trabalhando com o cliente do Azure Monitor, né, abre ali um parênteses, antigo Log Analytics, ele já está pegando um Data Collection Rule e jogando para o Workspace. Rafa, mas qual que é a diferença de preço para isso? Você não paga por nenhum tipo de dado. Né? Se você habilitar Insights, se você habilitar o Azure Monitor ou diagnóstico, você não vai pagar. O que você paga é o armazenamento. Então, quanto mais dados eu jogar para o Storage Account ou para o Workspace de Log Analytics, mais eu estou pagando. Então, esse é o consumo. Eu já coloco para vocês aqui, procurar não usar o Diagnostic Settings para monitoramento de VM, porque ele está defasado. Inclusive, eu trouxe aqui o artigo para vocês, que ele está dizendo, né, que o nosso agente de diagnóstico, ele vai ser descontinuado em 31 de março de 2026. Eu estou gravando esse vídeo em março de 2025, tem mais de um ano. Né? Então, o Linux, né, Azure Diagnostic e o Windows Azure Diagnostic estão sendo removidos. Então, o que ele coloca para a gente atualizar usando o cliente do Monitor, certo? E os principais cenários e comparações, que eu gosto de falar sempre. Né? Tem gente às vezes que ainda confunde um pouco. A extensão do diagnóstico, ela só pode ser usada em máquinas do Azure. Então, se eu tenho uma máquina que ela está fora do ambiente, que é híbrida, que está em outro provider, eu não posso monitorar ela com o diagnóstico. A extensão de diagnóstico, ela envia dados para o armazenamento do Azure, ok? Para as métricas do Azure Monitor somente e para Event Hub. O agente do Log Analytics coleta dados para o Log Analytics. A gente não instala mais agente de Log Analytics, é o agente de Azure Monitor, ok? Então, qual que é a melhor composição? Até um tempo atrás a gente falava, usa todos os agentes, né? Habilitem o Insights automaticamente ele vai ser habilitado na maioria das vezes, mas habilita Insights, Map e habilita também o Diagnóstico. Hoje eu diria para você, habilita, tanto pode ser pelo Insights ou pelo Azure Monitor, habilita o Map, se você quiser ele vai coletar todos os dados, certo? Então esse é o fluxo, a gente tem um Data Collection, eu posso ter um ou vários Data Collections, dependendo do dado que eu quero coletar, e vou mandar para o Log Analytics Workspace. E aí aqui eu vou ter os usuários consultando esses dados aqui. Então eu posso gerar o que a gente chama de queries no formato KQL, bem no português, tá? Cust Query Language, tá? Cust Query Language, ou seja, ele vai usar esse tipo de formato, é como se fosse um select num banco de dados e vai buscar as informações. Esse é o melhor formato, Rafa? Sim, porque você centralizando os dados dentro de um Log Analytics Workspace, se você tiver 1000 VMs que você queira coletar o espaço em disco delas, você vai lá e coleta e ele vai trazer uma lista completa. Se você não está enviando essa informação para um lugar centralizado, isso vai ficar muito mais difícil de você trabalhar, ok? Então vamos para a parte prática. Eu tenho aqui um cenário que eu deixei pré-criado com 3 máquinas virtuais. 3 máquinas virtuais bem pequenas, só para a gente analisar a experiência de como vai ser isso. O que eu preciso criar primeiramente? Um workspace de Log Analytics, ok? Então vou vir aqui, vou procurar por Log Analytics Workspace, que é como se fosse o nosso banco de dados, e eu vou pedir para que ele crie um novo workspace para a gente. Vou selecionar o meu Resource Group, aqui WKS-live-TFTech. Vou deixar na região East-West. Geralmente, né, as empresas têm um ou mais workspaces, tudo depende da sua lógica de como que você quer armazenar essas informações. Às vezes a gente quebra permissionamento, a gente quebra o workspace inteiro. Eu tenho uma estrutura
de workspace que vai salvar dados só de determinados recursos, porque são recursos críticos e eu não quero que todo mundo tenha acesso a esses logs. Eu não quero que um time de monitoramento inteiro enxergue os meus logs, sei lá, de banco de dados. Então eu crio às vezes um workspace com uma criticidade maior, que ele tem um permissionamento menor, poucas pessoas têm acesso, e eu posso ter um workspace que ele é mais para o público geral que precisa consultar monitoramento. Vou clicar aqui em Go to Resource e está criado o nosso workspace. Então dentro desse workspace ele já vai nos falar o modelo EPS e o Go, você vai pagar de acordo com os dados que forem sendo imputados aqui dentro. Aqui a gente tem a parte de logs, que é onde a gente vai gerar as nossas queries. Ele tem esse Query Hub, que ele já traz queries pré-montadas para a gente. Então, a partir daqui, eu tenho modelos de queries no formato KQL, onde eu posso usar para tomar como base o que eu quero buscar. Mas, eu sempre recomendo que essas regras, que são essas queries que são já pré-criadas, elas ajudam bastante. Mas o ideal aqui, com o passar do tempo, para você buscar uma informação muito mais robusta, você consiga criar suas próprias queries. Ou seja, não criar do zero, mas pegar uma query e modificar para a maneira que você quer. Um exemplo, tá, que eu utilizo bastante em clientes. Clientes que têm o Azure Firewall, eu direciono todos os logs do Azure Firewall para dentro de um workspace de Log Analytics. E eu já tenho as minhas queries de troubleshooting todas montadas. Então, se o cliente falar para mim, Rafa, o meu ambiente não está conectando na aplicação X, tem alguma coisa bloqueando no Firewall? O que eu faço? Venho no workspace de Log Analytics, rodo as minhas queries e a partir dali eu filtro tudo que está sendo bloqueado, por exemplo. Eu quero saber tudo que está trafegando por uma máquina X, que está passando pelo firewall. Vou lá, monto as minhas queries. Então são modelos de query que a gente cria e a gente vai salvando as nossas queries utilizadas no dia a dia. Então aqui a gente começa as configurações. Um dos pontos mais importantes são as tabelas, tables. São o formato de tabela e quanto mais itens a gente está monitorando e colocando aqui para dentro, vocês vão ver que vai aumentar o formato de tabelas. Por padrão, geralmente, a gente utiliza esse cara aqui, o Insights Metrics, que é o dado básico que a gente monitora, que são os dados de métrica. Quando a gente envia, eles vão cair aqui. Então, as principais queries vão ser geradas a partir daqui. Quanto mais elementos a gente está configurando, lá no meu Data Collection Rule, por exemplo, quanto mais itens eu escolher trazer para cá, ele vai ter que criar tabelas, porque tabelas para determinados itens. Cada item vai estar dentro de um formato, dentro de uma tabela. E aí, o que acontece? Se daqui a um pouco você não tem muita familiaridade com um KQL aqui, você pode fazer o quê? Você pode ter um DBA dentro do seu ambiente que conhece, por exemplo, está acostumado a trabalhar com tabelas, com estrutura de banco de dados, ele pode ajudar você, desde que você apresente para ele como que é a estrutura de tabelas, ele vai entender de onde buscar o dado, ele vai ajudar você a montar essas queries, esses selects, para trazer as informações mais precisas. Aqui a gente tem a parte de agents, que são aonde vamos contar os nossos agentes. Então, todo agente que tiver o cliente do Azure Monitor instalado, ele vai aparecer aqui. Notem que ele traz duas visualizações, para Windows e para Linux, e dentro de cada sistema operacional tem mais duas visualizações. Primeiro, o cliente de Azure Monitor, que é o cliente padrão hoje, e o cliente legado do Log Analytics, que ele coloca como legacy. Então, se você abriu essa guia e está vendo vários clientes como o Log Analytics, é a hora de você entender que você tem que migrar, tem que atualizar esses dados para dentro do Azure Monitor. Aqui é onde a gente vai pegar o Data Collection Rule, saber, beleza, quais são as regras de coleção de dados que estão impactando esse workspace de Log Analytics. E eu consigo ver todo o dado que está sendo gerado para ali. Por quê? Às vezes a gente está vendo um volume muito grande de dados e precisa entender por que está inflando tanto esse workspace. É a partir daqui que a gente consegue ter uma ideia das regras. Muitas vezes no início a gente vai jogando tudo que é dado. Por exemplo, quero monitorar Event Viewer do Windows ou syslog do Linux e eu estou jogando todos os dados. Estou pegando até o information. Será que é necessário o information mesmo? Vai estar inflando demais, você vai estar pagando por isso. E aqui, se você for instalar o client dentro de estruturas no qual você não tem a conexão direto com o Azure. Então, você pode baixar aqui os clients e, a partir disso, vou rodar numa máquina que está local aqui, que está on-prime, se não tem conectividade direta ou não está com Azure Arc, por exemplo. Então, eu baixo os clients, passo os dados aqui de workspace e alguma das minhas keys para que ele se registre aqui, então eu posso monitorar máquinas fora do Azure. Aqui a gente tem a parte de uso e de estimativa de custo, então ele vai estar trazendo aqui para mim quanto que eu vou pagar de consumo, ele traz algumas métricas aqui, por exemplo, se você consumir 100 GB por dia de ingestão de dados, e ingerir 100 GB por dia, no final de um mês você vai pagar 34 mil.
Se você ingerisse, por exemplo, aqui 1 tera por dia, no final do mês você pagaria 300 mil. Então, assim, ele tem um custo caro, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma gestão grande de dados, né? Colocar 100 GB de monitoramento todo dia é um dado complexo, tá? É muita coisa. Então, a partir daqui é onde você consegue ver suas recomendações de como você pode trabalhar. Beleza, e como que a gente pode configurar as nossas máquinas, né? A gente tem formas de fazer isso mais automatizadas e formas mais manuais. A forma mais manual de todas seria eu vir em cada uma das minhas VMs, por exemplo, vir aqui na parte de monitoramento, tanto se eu for no Insights e habilitar o meu Insights, quanto se eu for em Logs e habilitar ele, os dois vão instalar o cliente do Azure Monitor, ok? Eu posso vir aqui numa máquina e pedir para ele habilitar. É o melhor cenário? Não digo que seja o melhor cenário você fazer por aqui, mas a partir daqui eu consigo habilitar e já criar regras para que ele pegue todas as minhas máquinas existentes e configure o cliente. Mas o melhor dos cenários seria você trabalhar, geralmente, deixa eu voltar aqui no Workspace de Log Analytics, você trabalhar com questões de policy para você jogar todas as suas máquinas para cá. E aí, se você usar policies do próprio Azure, você vai ver que ele vai conseguir adicionar os seus clients aqui. Então, o Azure Policy é uma ótima opção para quando a máquina nascer dentro do Azure, você já conseguir criar ela dessa forma. Então, vamos lá. Vamos habilitar para essas máquinas que a gente tem aqui. Vou pegar primeiramente a VM1 e vou partir dela para configurar todas. Então, eu venho aqui, por exemplo, dentro de Logs, e aqui eu vou dizer que eu quero habilitar. Quando eu for habilitar, ele vai me pedir, beleza, eu preciso de uma configuração. Qual que é o primeiro item que ele está pedindo para a gente? DCR. O que é esse? Data Collection Rule. Então eu vou criar um Data Collection Rule e ele vai me dizer como que ele vai buscar e o que ele vai buscar. Notem que de cara ele já me traz uma opção de criar um novo. Só tome cuidado com criar um novo, eu não gosto do padrão. E aqui, o que ele está fazendo? Ele está buscando as informações de performance do guest, ou seja, da VM, e ele está perguntando se quer instalar o map, ele está como disable, ou seja, ele não vai instalar o cliente do map. Depois que você configurou uma máquina sem cliente do map, tem como ajustar? Tem, mas você teria que criar um novo padrão, um novo Data Collection Rule habilitado e aí linkar a máquina a ele. Então já vamos fazer certinho da primeira vez. Vou clicar aqui para criar um novo Data Collection Rule, ele sempre vai vir com esse prefixo aqui, e aqui eu vou colocar live-tftech. E marco o processo de dependência, se eu quiser usar o map, ok? Então eu vou marcar ele aqui e vou dizer que eu quero criar esse Data Collection Rule. O que ele está pedindo aqui para mim também? Ele está falando do meu Workspace de Log Analytics aqui. Deixa eu só voltar, que eu não troquei ele. Eu preciso trocar para o meu Workspace. Então, está aqui o nome, habilitei o map e estou dizendo para ele, olha, cria dentro desse meu Workspace de Log Analytics aqui, que é o que eu quero. Beleza? Ele está dizendo que já tem, que eu já criei com esse nome. Eu vou colocar aqui, ó, Data. Eu acho que eu tinha já clicado para ele dar um OK. Então agora sim, olha só, aqui está OK, e esse já vem por padrão. Vou clicar em Configure e aí ele vai criar esse meu Data Collection Rule. Só que ele vai ser um Data Collection Rule padrão. Vai ser um Data Collection Rule default. O que isso significa, Rafa? Que esses dados que eu estou listando aqui, ele vai pegar o automático. Qual que é o automático? Performance, tá? Somente performance. Beleza, Rafa, isso que você está fazendo, ele está pegando para todas as máquinas ou não? Não. Nesse momento ele está pegando única e exclusivamente para a máquina 1 e a partir dele ele está criando essa estrutura. É importante, é bom que ele crie essa estrutura já do Data Collection Rule aqui, já deixa ela criada, depois a gente configura ela, a gente coloca regras dentro dela e depois que tiver tudo ok, a gente só linka outras máquinas com essa estrutura que a gente tem aqui. E aí automaticamente ele vai instalar. Agora a gente vai precisar basicamente aí de 5 a 10 minutos para que ele faça essa primeira criação de estrutura e link a nossa VM com essa configuração que a gente acabou de criar. Então eu vou fazer a mágica aqui do vídeo, em seguida eu estou retornando para a gente ver o resultado. Pessoal, aguardei aqui em torno de uns 4 minutos, ele já me deu aqui a notícia de OK, que o meu deployment foi executado com sucesso, então a princípio ele já habilitou. Vou só trocar de aba aqui, só para a gente ver como que vai ser o comportamento dele. Perfeito. Quando ele estiver habilitado,
Basicamente, você vai entrar aqui nas configurações, né, e você vai ter já a tela do quê? Do Workspace de Log Analytics. Se nós formos lá no Log Analytics Workspace, ele já tem que me reportar esse client, certo? Então, ele tem que vir aqui, por exemplo, em Agents, e logo ele tem que reportar esse agente aqui para mim. Notem que ele ainda não está reportando, né? Recém finalizou a configuração, então logo ele já vai trazer o meu primeiro agente aqui. Antigamente, como que a gente fazia? A gente tinha essa guia Classic, que eu digo para vocês não usarem mais. A gente vinha direto aqui no conector, e no conector a gente já, ou melhor, não nessa ponta aqui, na máquina virtual, e mandava ele conectar. Né? Então a gente não usa mais esse tipo de item, é só para o formato Legacy. Ainda não trouxe aqui informação para mim, como faz recém 4 minutos aqui que ele tinha finalizado, ele ainda está aparecendo assim. Deixa eu voltar lá nas outras máquinas virtuais para a gente linkar aquelas máquinas também. Como eu falei, o melhor formato é que a gente crie um Azure Policy para isso. Então vou vir aqui na minha VM, na parte de log também, e aqui eu vou pedir para ele habilitar. A diferença quando eu pedir para ele habilitar é que eu já tenho configurado todos os elementos aqui. Então ele vai pegar exatamente aquilo que eu já tinha adicionado. E simplesmente eu peço para ele dar um configure. Ok? Então ele já está habilitando essas informações aqui para mim. Se eu tivesse a policy seria muito mais rápida para que eu fizesse esse processo. Deixa eu voltar aqui na VM1, a VM1 já está configurada e a VM3 também. Olha só, a VM3 ela ainda não foi configurada. Se eu clicar, deixa eu voltar na VM1, se eu clicar em Insights, vocês vão ver que ele já está configurado o Insights. Se eu for na VM3 e ao invés de eu vir em Logs, eu clicar em Insights, notem que é basicamente as informações muito parecidas. Eu vou clicar para habilitar o monitoramento na VM3 ao invés de Logs e Insights. Se eu clicar em Insights, o que ele vai aparecer? Exatamente a mesma coisa. Tá? Então, tanto faz por onde a gente está configurando. Por quê? Porque cada vez mais o agente está integrado. Vamos na VM1 aqui, e na VM1 a gente vai procurar por extensões e aplicações. Então a gente pode subir aqui no menu, Extension mais Application. E olha lá o que ele nos traz, o cliente do Azure Monitor e o cliente do Dependency. Tá? Os dois são da questão do Monitor. Então esse aqui é o cliente geral, Insights e Logs, e aqui a parte do monitoramento do map. Na VM2, que eu mandei habilitar agora, ele ainda está rodando, olha lá, só tem o Azure Monitor. E na VM3 deve ser menos ainda, tá? Só o cliente do Azure Monitor também. Então, cada uma dessas VMs está com um tipo de configuração por enquanto. Eu vou aguardar de novo aqui, assim que ele finalizar o deploy dessas duas máquinas, a gente volta e aí a gente vai fazer um overview geral de alguns itens, como que a gente busca algumas informações e visualiza outras. Beleza? Voltamos. Então, pessoal, finalizou o deploy aqui para mim. Vamos conferir se os nossos clientes já estão ok. Olha lá, Dependency na VM3 e Monitor e Dependency na VM2. Vamos ver se ele já está reportando alguma coisa lá no nosso Log Analytics. Vamos buscar aqui as informações de Agents. Essa daqui geralmente demora um pouquinho mais, mas não. Olha lá, já estamos com as 3 informações. Agora é importante a gente entender o que a gente está buscando de dados? O nosso Data Collection Rules está trazendo o que de dados para a gente? Então, se a gente voltar, a gente pode procurar aqui pelo Data Collection Rules. E é aqui onde a gente vai saber o que ele está buscando. A gente clica aqui e temos aqui Data Sources. Aqui em Data Sources, notem que ele está trazendo performance, tá? Só os contadores. Então, está pegando os principais contadores aqui para a gente. Mas, Rafa, eu quero trazer mais itens. Olha o que ele pode trazer aqui para a gente. Vou usar esse mesmo item. Windows Log, logs de eventos do Windows, os logs de eventos do Linux, que é chamado de syslog, ES Logs, Firewall, se eu tiver um Firewall rodando aqui, e também itens customizados e também Prometheus, que também é uma solução que está integrada ao Azure Monitor, assim como o Grafana. Inclusive, se você quiser ver uma parte de Grafana rodando no Azure, com alguns gráficos montados, alguns dashboards, eu estou deixando um videozinho aqui para você, clica no link, que aqui você vai ver a aula que eu gravei sobre Grafana. Então vamos lá, mas eu não consigo alterar esse tipo de item, ou melhor, eu até altero,
mas eu não consigo adicionar eles, então eu tenho que colocar uma fonte de dados por vez. Eu já tenho Performance Counters, e agora eu quero adicionar, por exemplo, logs do Windows. E aí eu posso selecionar que tipo de log eu quero. Critical, Error, Warning. Cuidem com o Information e com o Verbose, porque ele pode trazer uma quantidade de dados muito grande. Segurança eu vou trazer os de falha, e aqui no System, Critical, Error e Warning. E aí eu vou dizer qual que é o destino, ou seja, esse dado que eu estou coletando, para onde que eu vou mandar ele? Para o Log Analytics Workspace, né? Então, Azure Monitor Logs, para o meu workspace que a gente configurou aqui. E adiciono esse dado. Feito isso, todo mundo que está conectado nesse Data Collection Rule vai começar a pegar essas informações. Vocês estão vendo que apareceu esse Microsoft Perf aqui? Ele vai aparecer automaticamente, tá? Quando você adiciona um item, ele sempre aparece. Provavelmente depois de um tempo ele vai sumir. Aqui também, olha que ponto importante, eu poderia vir e adicionar as minhas máquinas. Se eu tivesse lá uma quantidade grande de máquinas dentro da minha subscription, ele traria todas as máquinas aqui, simplesmente eu poderia selecionar aqui todos os elementos e mandar trazer. E elas seriam linkadas a esse Data Collection Rule, que iria direcionar o tráfego. Então, se em algum momento eu preciso modificar, eu preciso de outro Data Collection Rule, por exemplo, se esse Data Collection Rule que eu tivesse criado não tivesse a integração com o Map e eu quisesse ter, eu poderia criar outro Data Collection Rule e a partir dali eu seleciono a máquina que eu quero que se reporte a ele. Maravilha, então a gente já está com as nossas informações sendo enviadas e a gente já tem que gerar algumas informações. Vamos começar de uma forma básica. Lá no nosso Log Analytics Workspace, o Log Analytics Workspace ele pode demorar até 24 horas para trazer os dados. Vamos fazer um teste para a gente ver se ele já vai conseguir trazer alguma informação para a gente. Eu vou clicar aqui em Logs e aí ele vai me trazer aqui um Query Hub. Tá? O que é esse Query Hub? Query Hub é para que eu possa selecionar algumas queries que já estão pré-configuradas dentro do Log Analytics e mandá-las rodarem. Nem todas vão funcionar, pessoal, depende da tabela que a gente está populando. Por exemplo aqui, o Virtual Machine Available Memory, eu vou rodar ele só para vocês olharem. Olha só, ele não me trouxe nenhum dado. Se eu clicar aqui em User Query, ele vem me trazer qual que é a query que eu estou executando. Olha a query que eu estou executando. Eu estou trazendo o Perf, certo? Só que não é o Perf que eu estou usando, eu estou usando Insights. Dependendo do modelo de client, clientes antigos podem consumir um tipo de formato de tabela e os clientes mais novos outro. Eu tenho algumas queries aqui, que inclusive depois eu vou tentar disponibilizar isso para vocês, que elas são diferentes. Olha só essa query, ela está buscando do Perf. Eu vou apagar ela e eu vou colocar essa query aqui, que ela faz a mesma coisa, buscando percentual a quantidade de memória livre, só que ela não está pegando do Perf, ela está pegando aonde? Insights Metrics. Vamos ver se já tem dados aqui dentro dessa estrutura. Ó, ainda não trouxe, tá? Ele não tem Insights Metrics aqui pra gente. Deixa eu só rodar aqui de novo, que eu estava selecionado. Vocês viram que eu selecionei aqui e ele cortou? Cuidado na hora de executar, tá? Porque eu tinha cortado isso na hora da seleção. Então ele está pegando VM1, VM2 e VM3. Cada uma das VMs está trazendo informação. Alguns modelos eu posso mudar de short para results, e aqui ele vai me trazer informação ao longo do tempo, de 5 em 5 minutos. Estão vendo? De 5 em 5 minutos ele está trazendo a informação. Outras queries aqui, por exemplo, nesse formato que a gente pode utilizar. Eu quero saber o que está sendo coletado, de maneira geral. Então, vou pegar aqui o meu Insights Metrics, por exemplo, e vamos ver o que ele está coletando. Olha lá, tudo que ele está buscando, né? Então, tudo isso aqui está sendo coletado das minhas máquinas. Aí eu posso fazer queries buscando todos esses dados aqui que ele está coletando. Deixa eu pegar outro aqui, uma query de disco, espaço em disco. Então posso pedir para ele rodar aqui e ele vai me trazer. Olha a informação, disco C e D, o disco D é um disco que é basicamente para ele aumentar a performance da máquina, a gente não deve salvar dados lá porque ao restartar a máquina ele perde as informações. Mas ele está me trazendo a informação de cada um dos discos. Posso mudar o formato de visualização também. Tá? Essas queries, elas são importantes porque uma hora que você quiser montar um dashboard, é muito provável que você vai usar queries para trazer o resultado e pinar isso dentro de um dashboard. Aqui a parte de disponibilidade de máquina, o Heartbeat, que a gente chama, deixa eu colar ele aqui também. Então aqui a gente tem uma parte de disponibilidade de máquinas. Olha lá, como que tá? Ele vai trazer sempre no 01, tá?
quando está ou não está disponível. Provavelmente em processo que ele estava restartando a máquina, algo nesse sentido, ou aqui ele ainda não capturou, né? Notem que aqui ele estava pegando, aqui ele estava zerado, porque a máquina provavelmente não estava startada. Então esse daqui é como se fosse um host alive para a máquina, ele chama aqui de heartbeat. Então aqui é uma das formas que a gente tem de buscar informações. Algumas queries, dependendo das tabelas que estão sendo usadas, vamos clicar de novo em tables aqui, só para a gente ver o que ele vai trazer de tabelas para nós. A gente já tinha clicado. Olha lá, vocês viram que aumentou drasticamente a quantidade de tabelas? Por quê? Está trazendo o serviço de map, está trazendo alguns outros elementos que a gente... event, por exemplo, a tabela event é onde ele vai estar gerando os eventos do Windows. Vamos ver se a gente consegue buscar alguma coisa de event. Eu não tinha nada de dado pré-pronto aqui de query de event. Vamos ver se a gente busca algo de algum evento. Vamos buscar aqui, a gente está em máquinas virtuais, CPU, começa daqui, tá? Memória, espaço em disco, que provavelmente estão usando outras tabelas. Até update ele está pegando do que você configurar, né? Dependendo da configuração que você faz. Aqui tem Linux, ó, todos os eventos da última hora. Vamos testar esse aqui e vamos ver se ele vai conseguir buscar alguma informação, tá? Pode ser que ele não traga nenhuma informação ainda. Aqui está a query, né? O que ele buscou, eventos da última hora, que eu poderia modificar, mas como minhas VMs são novas, provavelmente não vai fazer nenhum tipo de diferença. Posso voltar, acabei saindo tudo aqui, vamos tentar só mais um. Mas eu acho que ainda está muito cedo, como eu falei, pode levar até 24 horas para esses dados serem coletados. Quero fazer só mais um teste, ver se a gente encontra algum evento aqui. Eu quero procurar justamente por eventos. Vou pegar eventos por origem. Vamos ver se ele traz alguma coisa aqui pra gente. Ele ainda está muito cedo para ele buscar esses dados, tá? Você pode deixar a máquina mais um tempo rodando e buscar esses de eventos, que como a gente configurou para que ele levasse esse tipo de informação, provavelmente ele vai aparecer. Então, para a gente ver um dos últimos itens agora, vamos olhar uma parte um pouco mais gráfica, mas eu não vou olhar de forma tão centralizada. Eu vou olhar o que ele dispõe para a gente de VM. Se eu pegar cada uma das VMs, por a gente ter instalado, né, o client, está habilitando o Insights, quando eu venho aqui em Insights, olha a informação legal que ele vai me trazer. Primeiro, informação de performance. Então ele vai consolidar informações relativas à minha máquina virtual. Olha que bacana. Vou minimizar o máximo possível aqui. Eu tenho um gráfico de lógica de disco, né? Disco, o tamanho do disco, o percentual que ele está sendo usado. Aqui tem algumas características de IOPS, né? Input, output de dados é a performance dele. Aqui tem questão de CPU. Eu gosto de usar sempre aqui na média. Então, por exemplo, qual que é a média de CPU dessa VM? Eu estou somente nessa VM, então ele está me trazendo aqui a média de CPU da VM. Média de memória dessa VM, né? Média de disco. Rafa, mas como que eu poderia pegar isso de uma forma mais consolidada? Aqui, ó, pessoal. A gente vem no Azure Monitor e a gente poderia usar dentro de Insights Virtual Machines. E aí, vamos em Performance de novo. Olha lá o que ele vai trazer para a gente agora. Basicamente, o mesmo formato, só que para cada VM, né? Eu quero só a média. É só o que importa para mim aqui é a média. Deixa ele carregar, ele vai trazer informação. Deixa eu ajustar aqui, eu estou desmarcando antes, vou marcar a primeira média aqui. E ele está recarregando todos os itens, ó. Vou clicar aqui em outros formatos. Aqui ele está no Top End Charts, aqui ele tem o Aggregate. Eu não gosto do Aggregate, por quê? O Aggregate ele vai fazer uma média de CPU de todas as máquinas que tem e trazer essa média. Então é um dado que não é muito importante. O Top End List é legal, ele vai colocar de uma forma listado as informações, como por exemplo aqui, utilização de CPU, né, a média menos de 1%, se eu quero memória disponível, está aqui a média de memória disponível, se eu quero espaço em disco, ele vai me trazer o espaço em disco de cada uma das máquinas, se eu quero entrada de dados ou saída de dados da placa de rede, aqui é a entrada de dados, aqui é o centro, que é a saída de dados de cada uma das VMs. Então a gente tem essas opções para que a gente possa validar. Aqui eu troquei, ele ficou meio perdido aqui ainda para a gente. Daqui um pouquinho ele já vai se achar. Esse item aqui ele é interessante, porque eu posso pinar ele dentro de um dashboard. Então a partir daqui eu posso começar a construir um dashboard. Eu não vou falar muito da questão de dashboard,
Temos itens bem importantes, dashboard e alertas, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, se vocês quiserem assistir. Comenta aí se você quer que eu grave um vídeo da parte de monitoramento mais voltado para alerta, mais voltado para dashboard, para informação centralizada também. E aqui a parte do map, que é uma das partes mais interessantes que a gente tem, que é justamente ele vai fazer aquela dependência e conexão de serviços, cada porta, cada IP que está falando com cada uma das máquinas e trazer as informações de sistema operacional de cada uma das VMs, como por exemplo processos que estão rodando, versão de sistema operacional. Então ele vai trazer uma série de fatores aqui para a gente. Como a gente há pouco configurou os clients, e mais um ponto, tá? Eu criei todas as máquinas com um vCPU, então essas máquinas são extremamente lentas para mandar as informações. Eu quis criar máquinas pequenas para vocês verem que vai funcionar também. Ele ainda está demorando bastante para trazer as informações de map para mim de forma centralizada. Eu vou ver se ele vai um pouquinho mais rápido, vou tentar buscar a informação de map diretamente de uma máquina, porque o que vale é vocês verem como ele funciona, né? Ser centralizado ou não nesse momento não vai fazer uma diferença muito grande. Vamos tentar aqui da VM1, olha lá, de uma máquina ele trouxe. Então, ele está trazendo que tem um client, né, aqui conectado na minha VM1, ela está rodando 21 processos. São os processos do Windows mesmo, tá? O process. Então, olha o que ela tem. Está trazendo todos os processos. Cada processo, olha só, ele está rodando em uma porta. Então, se eu pegar cada um desses itens, ó, o Windows Azure Guest está rodando na porta 32, 562. O que está rodando na porta 80, por exemplo? Olha só, aqui. O Windows, qual que é o processo aqui? São vários processos do Windows que estão rodando ali. Então, cada uma das portas, ó, 443, o que está rodando? Outra porta aqui. Então, esse item ele é muito legal. A gente usa bastante isso é interessante quando a gente vai fazer migração de ambiente, para saber o que a gente tem de dependência entre as máquinas do ambiente. Com quem que a máquina está conversando? Né? Com qual servidor? Nota aqui, ele diz que cada porta, ó, a porta 443, está falando com 11 servidores. São servidores do Azure, né? Tá pegando IPv6 ali de cada servidor. Porta 80, 5 servidores. A maioria da Microsoft, certo? Então aqui a gente consegue entender uma dependência, principalmente em processo de migração. Poxa, essa máquina conversa com quem? Então aqui eu tenho as propriedades da máquina, né? Configurações da máquina como máquina do Azure, logs de eventos. Então aqui no log de eventos, o que ele vai trazer para mim? Basicamente, deixa eu só dar um refresh que ele ainda está bastante lento aqui para eu navegar. Basicamente, em logs de eventos, ele vai me trazer a quantidade de eventos que ele coletou, como por exemplo 19 eventos de Heartbeat, 545 eventos de Insights. E assim vai, dependendo da quantidade de configurações que eu faço. Alertas, se eu tiver configurado alertas e ele existir alertas para a máquina, ele vai trazer aqui o que essa máquina tem de alertas. As conexões, tem 19, 20 conexões com essa máquina diretamente, tá? Então ele já traz aqui o formato de conexão, são uma conexão de client 19 com servers, e aqui se eu tiver modificações na minha máquina virtual, em nível de role, sistema operacional, tamanho, uma série de elementos. Então essa visualização é uma visualização muito bacana. Certo, gente? Então, pessoal, a gente validou aqui de forma resumida como que a gente pode monitorar as nossas VMs, não só do Azure, mas fora do Azure também. Maneiras práticas de a gente fazer, como que funciona o fluxo do dado que está sendo monitorado, Data Collection Rule, manda para um workspace, o client que ele instala, que é um client de Azure Monitor, né, que está habilitando insights e está habilitando a parte de logs para envio de todas essas coletas diretamente para o workspace de Log Analytics, como que a gente pode consultar com queries KQL, como que a gente pode visualizar essa questão de performance e principalmente a conectividade da máquina, a interação através do map. Comenta aí comigo então o que você achou do vídeo, se você gostou. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu grave um vídeo falando da parte voltada para dashboard, os alertas, como que a gente pode alertar como uma máquina bater X% de memória, X% de CPU, ou quando alguém executar alguma tarefa administrativa, como por exemplo desligar uma máquina, restartar uma máquina, mudar de tamanho. Comenta aí, se você quiser eu vou gravar um conteúdo desses trazendo aqui para o canal nas próximas semanas. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para que todo mundo possa receber esse tipo de informação que a gente traz aqui toda quinta-feira, um conteúdo super técnico, mão na massa, para ajudar você no seu desenvolvimento de carreira com Microsoft Azure. A gente se vê na próxima semana, até mais e #ParteoNoob.